Tranche Arquitetura. Patrocínio: Império Persa Home Design, Macrovision Home Theatre e Automação, Bedding, Essenza Casa e Jardim, Favorita Boutique Quintino, La Tabla Interiores, One Imóveis de Luxo, System Box Projetos em Vidros, Espaço Moldura Minuto e Elite Design. Olá, no ar mais um Trânsito Arquitetura. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E no programa dessa semana você confere matérias inéditas e inspiradoras. Você vai saber mais sobre o projeto de um escritório de advocacia assinado pelas arquitetas Giovanna Miller e Paola Sodré. Além disso, a arquiteta Fernanda Mena Barreto fala sobre os desafios de um projeto desenvolvido em apenas 2 meses e entregue às vésperas do Natal. Não dá para perder, né? Continue ligado, nós voltamos já já! Em busca de modernização e credibilidade, os proprietários deste escritório de advocacia especificaram o briefing, mas deram total liberdade de criação para as arquitetas Giovanna Miller e Paola Sodré. Confira a matéria. Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Giovanna Miller. Giovanna é um escritório de advocacia, então todo um trabalho pensando em fortalecer o nome da marca, né, o nome do escritório, enfim, a credibilidade dos advogados. Eu queria saber qual foi o briefing e como foi desenvolvido esse trabalho. O nosso briefing aqui foi mais de layout, de distribuição interna, mas um cliente muito bom de trabalhar, aceitou todas as nossas sugestões de modernização, de uso de materiais, de distribuição do espaço, enfim.
enfim, muito gostoso. E um conceito moderno, mas com um quê de tradição também, que é importante, né? Com certeza, por isso a gente usou os materiais mais clássicos, né? Justamente para trazer essa parte de tradição e conferir a credibilidade que eles precisam para um escritório de advocacia. E o cuidado com essa linguagem foi trabalhado desde a recepção, então? Sim, a gente teve o cuidado de trazer todo o uso desses materiais. Eles estão presentes desde a recepção, na circulação, onde a gente usa como elementos que fazem essa divisão entre recepção e circulação interna também deles, que essa era uma solicitação, era parte do briefing, dentro das salas, a sala de reuniões. Então a gente tem uma integração bem grande, uma linguagem única para todos os espaços, né? Por mais que tenham sido compartimentados e aqui a gente não tenha escolhido um layout de planta livre, né? Por solicitação do cliente, a gente conseguiu manter essa unidade. Complementando, então, agora eu vou conversar com a arquiteta Paola Sudré. Paola, existe algum elemento chave, então, para criar uma unidade dentro desse projeto? Sim, a gente fez o projeto baseado bastante na madeira, que traz o conforto também e credibilidade, né, para os clientes que estão chegando. E também eles pediram para trazer alguma referência da cidade de Porto Alegre, porque como o escritório fica no centro aqui da cidade, aí a gente escolheu um sketch da Taqui, que é o artista Leandro Celister que desenvolveu pra gente e que daí também trouxe todo esse elemento aqui da redondeza pra dentro, daí a pessoa tá ali fora, entra e se identifica assim com o lugar, com o espaço. E também a madeira, que tem um ripado, também é tipo uma quebra de espaços, mas que tipo mantém a fluidez. E o resultado foi um ambiente agradável e funcional para todos que trabalham e também os clientes. Comunicação virtual e prazo reduzido foram alguns dos desafios que a arquiteta Fernanda Mena Barreto encontrou no desenvolvimento deste projeto. Em contrapartida, a cliente que não mora no Brasil chegou ao apartamento e estava tudo completo. Confira a matéria. Bom, para conhecer melhor esse projeto, agora eu vou conversar com a arquiteta Fernanda Mena Barreto. Fernanda, um projeto diferenciado, repleto de particularidades. Eu queria então que tu começasse contando as curiosidades para o desenvolvimento desse trabalho. Então, Larissa, esse projeto foi bem especial, principalmente pela relação com o cliente. É uma relação à distância, né? Tinha um oceano nos separando, em função que essa cliente não mora no país, ela mora no exterior. Então, toda a comunicação, todas as escolhas, desde o início do projeto até a finalização, foi feita via internet, WhatsApp, FaceTime. Ela fez todo o acompanhamento usando a tecnologia, né? O projeto iniciou, então, com essa troca de informação. Eu tive apenas 2 meses desde a entrega da chave até a conclusão final. Então, foi um tempo muito pequeno, com um orçamento bem fechado. Então, com esse tempo pequeno, foi possível fazer grandes intervenções, retiradas de paredes. Esse apartamento é um apartamento original de 4 dormitórios, com um living extremamente pequeno. Então, em função disso, a gente ampliou o living, tirando um quarto. A cozinha já era integrada ao estar. E os quartos, então, a gente dividiu em 2 quartos, um de casal, o infantil e um escritório. Em relação ao estilo, a gente nota aqui uma tendência muito minimalista, uma decoração clean. Em função da proprietária não morar nesse apartamento e ter esse intuito justamente de poder alugar, a atmosfera foi limpa, funcional, luminosa e para diferentes etapas e idades, né? Tanto uma pessoa mais nova, uma pessoa com mais idade pode alugar esse apartamento e se sentir em casa, não com aquele ar de hotel, mas também não com aquela decoração extremamente caseira. Ele tem uma luminosidade própria, a escolha dos acabamentos foi em função disso, ele ser impessoal e também buscando o minimalismo. E a marcenaria que tem um papel muito importante do aproveitamento de espaços, né? Na verdade, esse ideal foi desde o início do apartamento.
por ele ser muito pequeno, a gente camuflou as paredes com a marcenaria. Então, tu tem um conjunto de marcenaria e paredes que dá uma continuidade no apartamento, ele dá essa amplitude. A gente também buscou utilizar elementos refletivos, o espelho, justamente para poder ampliar o espaço, o MDF alto brilho e também o porcelanato marmorizado, ele dá essa ideia de limpeza e sofisticação, camuflando todo o apartamento. Ele fica muito interessante. Aqui temos aqui o estar, o jantar. Conseguiu-se então fazer uma composição bem completa, né, do layout. Ele tem todos os ambientes no apartamento completo, totalmente integrado. Então o living, a sala de TV, o jantar e a cozinha são ambientes integrados. E apesar do orçamento reduzido, a gente percebe que são poucos móveis, mas todos de muito boa qualidade, assim como todos os materiais eleitos. Na verdade, a gente teve que escolher alguns elementos chaves. Na verdade, buscar uma marcenaria leve, com poucos adornos, mas escolher elementos de design clássicos que são eternos, né? Por exemplo, a mesa tulipa, esse sofá, as poltronas, eles têm um elemento muito limpo e formal. Então, dá essa ideia de um ambiente claro. E também tem um custo mais acessível, não é nada muito sofisticado, mas também tem qualidade. Bom, além dessa área social completa, temos a área íntima com dormitórios e um para criança e um mais adulto, né, pro casal, enfim, seria a suíte master. Como é que foi composta essa suíte? Essa suíte também tinha uma área extremamente pequena. Mas com o uso de elementos de espelho, de marcenaria sob medida e muito bem pensada, a gente conseguiu o máximo de aproveitamento, o máximo da funcionalidade. É claro que a gente tem alguns elementos clássicos que dão algum peso nesse ambiente, como a cabeceira em capitonê, os cristais, mas de uma forma geral ele ficou um ambiente muito quente, muito confortável e amplo, com todos os quesitos que um quarto necessita para ser bonito e confortável. E o dormitório da criança, um pouco mais lúdico? Esse dormitório, o dormitório das crianças, também com elementos básicos brancos, uma marcenaria de fundo branco. E, na verdade, a decoração é que dá esse colorido. Os quadros, as colchas, a luminária, dá esse elemento lúdico para as crianças, mas o fundo sempre básico e branco. E uma das curiosidades desse projeto é que depois de 2 meses, tu pôde, então, esperar a proprietária com o apartamento completo, né? Exato. Na verdade, esse apartamento ele foi entregue no dia 23 de dezembro, né? Quase véspera de Natal. Então, em função dessa data especial, a gente deixou o apartamento todo completo, com a geladeira cheia, a cama arrumada, o apartamento decorado, né? Então, justamente para eles chegarem, terem um clima familiar e feliz e desfrutarem desse ambiente. Ou quer rever alguma matéria, lembre-se, nós temos um canal exclusivo no YouTube. Basta acessar youtube.com.br/Trânsito Arquitetura e ficar por dentro de todas as novidades a hora que bem entender. E não esquece, para quem tem Instagram, segue lá, @Trânsito Arquitetura. Nós voltamos em instantes. Meu nome é Gustavo Hadler, sou arquiteto urbanista, formado há 8 anos e pós-graduado em arquitetura de interiores. Eu acredito que o que eu mais gosto na minha profissão é justamente tentar captar no cliente a parte psicológica, porque nós arquitetos somos nada mais nada menos do que filtros. Nós fazemos a lapidação dos sonhos do cliente e tu vê isso concretizado, eu acho que é o que me traz maior satisfação na minha profissão. Essa é a primeira vez que eu faço parte do Elite Design.
É um livro do qual eu sempre quis fazer parte, por ele ser muito conhecido no mercado de arquitetura, e através dele eu busco mostrar meu trabalho para novos mercados e através disso conquistar novos clientes. Sou o arquiteto Gustavo Hadler, profissional Elite Design. Qual é sua Carol favorita? Seja qual for seu estilo, a favorita ajuda você a expressá-lo na sua casa. Visite nossa autorizada. Esse ano, a arquiteta Lídia Maciel desenvolveu o espaço Velvet aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Lídia, mais uma vez um espaço amplo, super claro, super luminoso, com o teu traço, a tua cara. Eu queria saber qual foi o conceito que tu trouxe esse ano. Então, esse ano a gente traz uma área toda social, mas essa área social ela está dividida por pequenos ambientes, né? Pequenos e grandes ambientes. Então, para a gente ter um pouco de momentos de contemplação. Então, apresentando um pouquinho do que nós temos no espaço, a gente tem uma composição, primeiramente, de um hall de entrada, que eu batizei, né, do hall da limpeza da mente. Então, a ideia foi criar um momento, né, no qual o visitante entra, ele para, ele cria realmente um momento de limpeza da mente, de desconectar um pouco todas as outras informações que ele vem apreciando dentro do evento e se concentrar no espaço que ele vai adentrar. Então, a gente traz o branco, que é uma característica dos nossos projetos. A gente sempre traz os projetos, então, com esse toque, né, do claro, do leve, como tu disseste. E aí,
Nesse primeiro espaço a gente já tem peças que são também bem pontuais e fortes, como um banco de acrílico maravilhoso que parece uma escultura, um espelho também com uma moldura dourada, umas luminárias também diferentes. Então são poucos elementos, mas elementos bem importantes. E aí o visitante ele consegue visualizar o grande eixo que foi traçado dentro do espaço, que é uma diretriz, uma das diretrizes principais do projeto. Então esse eixo ele traz alguns pórticos e esses pórticos eles foram criados justamente para ter um revestimento de laca, molduras, enfim, marcos que remetessem um pouco da leitura das janelas, que são as janelas originais do prédio. Então no projeto onde a gente tem o grande living, a gente assume as janelas existentes, valorizando elas com as novas guarnições que trazem então essa linha projetual dos grandes pórticos. Então, no segundo espaço, a gente tem uma galeria. Essa galeria, ela traz várias obras super importantes para nós. Nós temos Hugo França, nós temos Fernanda Naman, nós temos Arminda Lopes, que é daqui. Enfim, esculturas, vasos maravilhosos também, da Essenza, que a gente conseguiu fazer uma montagem linda, com Versace, Dior, enfim. Tem detalhes bem ricos que são coisas que eu gosto bastante. Cada canto, cada olhar, cada visual tem um ponto valorizado. E aí, na sequência, a gente chega aqui nesse grande living, que é onde nós estamos, que nós trabalhamos então com estar e jantar. Na verdade, são ambientes que eles estão totalmente integrados e ao mesmo tempo totalmente divididos pelo pé direito que se criou. Então existe um pequeno rebaixo, na qual eu tirei partido de 5 metros na área total e 4 metros na área então do jantar, onde eu faço como se fosse um cubo desse jantar. Então eu visto com esses painéis em laca que a gente está visualizando aqui ao fundo, com uma cor muito sutil, e aí no qual eu consigo destacar o grande branco da mesa e valorizar mais ainda o tecido, que é o charme do espaço, né? Então com esse tom, que é um esverdeado, cinzentado, que alguns enxergam um pouco mais azulado, mas enfim, esse tom que deu essa característica para o nome do ambiente. Então, no grande living a gente tem espaço para pequenas e grandes reuniões, proporcional então ao nosso jantar. E aí no final a gente tem, completando então nossa divisão de ambientes, o Estar da Lareira, que é um espaço então um pouco mais intimista, onde eu trago então esse recanto, onde a gente pode tomar um café, tomar um vinho. Tem a grande biblioteca, que também faz parte do eixo visual dos pórticos. E aí a gente consegue então ter uma noção do que é o espaço como um todo. Bom, a designer de interiores Marli Lima e a arquiteta Juliana Moura desenvolveram o pub da Casa Cor. Vou começar contigo, Marli, que eu queria saber qual foi o conceito que vocês desenvolveram nesse espaço. Bom, na verdade esse espaço inicialmente era para ser um pub, né? Ele foi um espaço ofertado pela Casa Cor com esse nome, porque ele é patrocinado pela Eisenbahn, então aí a referência, ao boteco. Mas a gente achou que aqui a estrutura é uma estrutura toda mais... é uma arquitetura muito mais marcante, diferenciada, né? É uma estrutura toda feita com arcos. Então, é uma estrutura mais clássica. O ambiente é um ambiente mais fechado, né? A gente só tem uma porta para a área externa. Então, a gente achou que tinha mais a ver com o espaço noturno. Por isso, a gente pensou em pub, né? Então, a gente começou a trabalhar, sofisticando mais esse espaço. E pensamos na paleta de cores do cinza, preto e branco, Fomos trabalhando nesses tons e trazendo a cor do verde como uma cor pontual, Aqui, como nós temos esses arcos mais centrais, a gente queria dar um destaque mais para as extremidades. Então, a gente pensou em trazer os papéis de parede, trouxemos listras, E as listras agora a gente sabe que é uma tendência na moda, voltaram, com tudo. Mas a gente queria dar uma cara nova para as listras. Então a gente fez todo um projeto de recorte diferenciado para essas listras, Elas ficaram com um trabalho muito legal e foi super bem executado pela empresa que nos forneceu. E colocamos então também adesivagem. Trabalhamos com o adesivo central, que é a Estação de Milão,
né? A Estação de Milão nós pensamos porque Eisenbahn é estrada de ferro, né? Então, quando nós encontramos essa imagem que é da Estação de Milão com essas curvas, com esses arcos, achamos que tinha tudo a ver com o nosso ambiente. Marli, e alguma outra característica da arquitetura original que vocês mantiveram? Sim, nós mantivemos o piso, né? Nós queríamos dar uma solução mais sustentável em vez de trocar todo o piso. Então, nós pensamos em fazer uma pintura diferenciada, né? Para dar um destaque, dar uma modernizada. Fizemos, então, essa passarela. Foi feito um tratamento que se chama uma pátina satinê, né? Ficou com essa geometria em chevron, né? Ele é feito com moldes. Então, ficou bem legal, ficou diferenciado. E a gente conseguiu, então, né? Com essa solução mais sustentável, dar um destaque bem diferenciado aqui para o ambiente, né? Bom, agora complementando, eu vou conversar com a arquiteta Juliana Moura. Juliana, arquitetonicamente falando, quais foram as medidas que vocês tomaram para então fazer esse espaço? Bem, tudo começou pelo seguinte, como acho que a Mari comentou, o que um espaço de convivência exige? Exige um estar, que é aqui onde a gente está sentado, uma cozinha com um bar e espaço de jogos, de convivência, para se alimentar, de alimentação. Então, assim, isso aqui basicamente foi setorizado em cozinha, bar, estar, a parte de refeição e a sala de jogos, pensando que fosse assim o salão de festas da tua casa ou o salão de festas do teu condomínio. Claro, e como aqui seria, a gente dominou pub, que é uma coisa mais noturna, mais noite, a gente puxou mais as coisas para os tons, para as cores mais escuras, uma iluminação mais cênica, para dar essa cara de noite. Mas a proposta geral é de um espaço residencial que desse para usar em condomínios ou em casas. E chega ao fim mais um Trânsito de Arquitetura. Lembrando que para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube, youtube.com.br/Trânsito de Arquitetura. E não esqueça também de curtir nossa página no Facebook. Eu adorei a sua companhia e conto com a sua presença também no próximo programa. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Trânsito Arquitetura. Patrocínio. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theater e Automação. Bedding. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. Latabla Interiores. One Imóveis de Luxo. System Box Projetos em Vidros. Espaço Moldura Minuto. E Elite Design.